Como evitar desastres? Esse é um life hack que eu descobri há algum tempo e eu percebi que melhora a vida das pessoas quando elas utilizam, principalmente evitando catástrofes. Alguns desastres, por exemplo, um desastre natural não pode ser evitado. Um terremoto, um furacão, uma inundação, dificilmente você vai conseguir evitar algo desse tipo, mas eu estou falando de desastres que nós causamos na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que, por carência, contata alguma pessoa que acaba lhe fazendo um mal terrível, ou uma pessoa que, por frustração com algum evento no trabalho, ofende, ataca o chefe e é demitido, ou alguma pessoa que, por ansiedade, compra algo que não pode pagar. E como funciona isso, esse método de evitar esses desastres, evitar essas catástrofes que nós causamos por agir por impulso nas nossas vidas? Esse método é simples. Quando você tem o sentimento que te compele a agir numa determinada direção, o que nós devemos fazer é descobrir qual é a raiz daquele sentimento, no sentido de qual é o básico, a base, o mínimo comum, mínimo denominador comum daquele sentimento. Por exemplo, vamos supor que você sente uma necessidade de comer um pote de sorvete. Qual é o mínimo comum que te leva a isso? Com certeza não é fome. O que te leva a querer comer algo que te faz mal, um doce, por exemplo, é ansiedade. Esse é o mínimo comum desse sentimento. Esquece as causas, de que direção vem, o porquê você está ansioso. Você está simplesmente ansioso. Esse é o mínimo, a raiz. Daí a técnica é: o que além disso que eu quero fazer resolve o problema da ansiedade? Que outra alternativa eu tenho de eliminar essa raiz imediatamente, sem incorrer no erro que vai causar a catástrofe? Nesse exemplo hipotético do pote de sorvete, uma forma muito simples de eliminar a ansiedade é com exercício físico. Então, supondo que você não seja paralítico nem nada, você pode sair, correr, fazer uma caminhada, fazer o equivalente ainda possível na sua vida de acordo com a sua deficiência física. Isso é uma forma de eliminar, de prevenir a catástrofe na nossa vida, atacando a raiz do problema com a solução mínima, a solução mais básica, mais barata, mais minimamente corrosiva que você pode encontrar naquele determinado momento. E isso você pode aplicar em qualquer situação da sua vida. Pare e reflita sobre o que você está sentindo, ache a raiz daquilo e descubra qual é a solução minimamente perigosa, digamos. Qual é o mínimo que você pode aplicar àquela situação para diminuir aquele problema, pelo menos momentaneamente. Assim se evitam muitas catástrofes na nossa vida.